Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Eu creio, Deus, que corações começaram a ser quebrantados. Mas nós queremos mais e muito mais de Ti nesse dia. Nós queremos ser como adolescentes apaixonados, mas que não passem paixão. Que a nossa paixão não seja, Deus, na comparativa de aquele fogo que arde e vai passando com os adolescentes sempre por outro. Mas nós queremos esse fogo aquecido cada dia mais e mais. Nós queremos transbordar, queimar mais e mais. E para isso, Deus, nós precisamos de Ti. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, Deus. Aqui está o Jonathan, Deus. Usa a vida dele, usa a boca dele. Quebranta corações, prepara corações aqui, Senhor. Destampa os ouvidos, ó Pai, para que possam ouvir a Tua voz. Tantas vezes nós queremos, Deus, eu quero ouvir a Tua voz, fala comigo. E esperamos revelações apontando o dedo e dizendo, Deus manda te dizer assim. E o Senhor tem falado de todas as formas. E eu creio que mais uma vez o Senhor vai falar através da vida de Jonathan. Que nós estejamos atentos à Tua voz e sensíveis ao Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Galera, eu estou um pouquinho rouco, tá? Hoje a voz deu melhorada, tem 3 dias aí que eu tenho sem voz. Ontem até mandei uma aula de currículo. Falei, pelo amor de Deus. Sem voz é difícil. Mas até que a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Amém? Então, queridos, eu sou o Jonatas, né? Estou nesse meio da juventude aí. Sou membro da Igreja Batista Renovada Betel, pastor Valmir, pastora Keila de Vila Velha. Nossa igreja tem uma visão. Não é que é uma visão que a gente costuma falar, né? Deus nos deu uma ferramenta para que a gente possa, né, alcançar mais, cada dia mais corações, vidas, né, que é através do MDA, que é o modelo apostólico de discipulado, onde a gente tem alcançado Vila Velha, graças a Deus, através de células, né, e o Senhor tem nos encaminhado, né, o Senhor tem nos mandado vidas, né, e vidas têm chegado de diversas maneiras, né, e eu louvo a Deus por fazer parte desse corpo, né, pela oportunidade que o Ícaro, né, me deu de estar aqui e compartilhar. Não sou pregador, tá, gente? E o que eu sou é o que o Senhor tem revelado nos dias do meu coração, que eu sou filho amado de Deus. E é isso que nós somos. E muitas vezes nós falamos, eu sou pregador, eu sou cantor, eu sou tudo. Nós somos filhos amados de Deus. É isso que nós precisamos aprender como geração, a entender quem nós somos. E eu louvo a Deus porque ainda existe esperança, né? Como fala, a esperança da glória de Deus. Porque existe esperança. E existe esperança no meio da juventude? Aí eu não ouvi. Existe esperança no meio da juventude? Louva a Deus, porque existe esperança no meio de nós. Deus é tão maravilhoso. E eu faço parte da igreja e, né, por ser filho amado de Deus, é uma oportunidade de exercer, né, um ministério lá. Sou ministro de louvor, né, e atualmente Deus tem me levantado para atuar na área. Fiz um curso recentemente com a galera Luz da Noite, no Ministério de Missões que trabalham com conflito, com caos, né, que hoje a nossa juventude, a nossa sociedade urbana tem vivido. Eu tenho atuado, aconselhado pessoas com conflito, jovens com dificuldade na área da sexualidade, né, tem chegado pessoas com diversos problemas. E hoje eu tenho visto, né, o quanto a nossa juventude, né, ela tem se perdido. O quanto nós temos olhado para a juventude, né, cheia de vícios, né, completa com dificuldades, às vezes sozinha, sem ninguém para ajudar. Por isso que a gente tem a ferramenta do discipulado, que é eu recebendo luz e transmitindo luz para o meu próximo. É eu levando esperança para aqueles que precisam, porque nós precisamos uns dos outros. Eu louvo a Deus por isso. Então nós vivemos hoje uma geração que é onde ela conecta e desconecta muito fácil, né? Hoje, né, eu chamo de uma geração leviana. Ela entra hoje, ela fala assim, eu estou com você, eu estou ali juntinho com você. Passa 2 minutos,
ela já não está mais com você. E eu tenho aprendido a lidar todos os dias com isso. O Senhor tem me ensinado, né, como, né, entender os mistérios daquilo que Deus tem feito. E quando o Igor falou, né, do tema, olha, Jonathan, a gente vai falar sobre a glória de Deus, né? E às vezes, muitas vezes a gente entende, né, que a glória de Deus só manifesta através dos louvores. E aqui quem está falando é uma pessoa que é ministro de louvor. E às vezes a gente fica olhando assim, chega na igreja, levanta a mão, abaixa, dá glória a Deus, e acha que às vezes só a glória manifesta dessa forma. E eu fui pesquisar o que é glória. E glória é sinônimo de grandeza, de fama. Por isso nada nem ninguém tem mais, né, glória do que Deus. A glória de Deus brilha mais do que o sol, revela a sua majestade e poder. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para exaltar, bendizer o seu Senhor. Dizer ao mundo que Ele é grandioso, maravilhoso e cheio de amor. Glorifica a Deus com todas as suas forças, né, com tudo que há. Por isso, que quando o Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz do Calvário, Ele resgatou de volta, Ele trouxe essa esperança, Ele trouxe contigo a tua glória. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Isaías 43, versículo 7. Nós precisamos entender, como juventude, qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu trabalho com jovens, eu tenho visto, até mesmo nos meus aconselhamentos, o como a gente está perdido, o como a nossa geração está meio confusa. O sistema capitalista, né, que a gente vive após a modernidade, ele tem invadido as nossas igrejas. E ele tem trago cultura, ele tem trago coisas que muitas vezes, né, nós achamos que Deus está ali, mas Deus não tem se envolvido nessas coisas. E nós queremos aprender, Senhor, nessa manhã. Que o Seu Espírito Ele venha revelar, Senhor. Ele venha trazer, Jesus, o sentido verdadeiro da Tua glória, da nossa existência, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor na Isaías, ela diz assim, Isaías 43, a gente vai ler do versículo 7. Na versão da Bíblia, a mensagem, fala bem assim: portanto, não tenha medo, estou com vocês. Vou reunir todos os seus filhos espalhados. Vou trazê-los do leste e do oeste. Vou dar ordem ao norte e ao sul. Envie meu povo de volta. Devolva meus filhos que estão nas terras distantes. Minhas filhas que vivem nos lugares longes. Eu os quero de volta. Todos que levam o meu nome. Todo homem, mulher e criança que criei para a minha glória. Cada um dos que formei e criei pessoalmente. Aqui o Senhor está falando de identidade. Aqui o Senhor está falando que Ele nos fez, que Ele nos criou para a tua glória. E às vezes nós não entendemos isso de diversas maneiras. Fomos criados por Deus e temos essa paternidade de filhos. Para a gente entender como manifestar a glória de Deus, nós precisamos entender quem nós somos. E uma grande dificuldade dessa geração, que muitas vezes pergunta: quem sou eu? E a gente fica confuso: eu sou isso, eu sou Jonas, eu sou Maria, eu sou José. E nós não sabemos quem nós somos. E a Bíblia fala que todo que foi chamado pelo nome, nós temos um nome, nós temos uma identidade que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Através da sua morte, Ele nos trouxe de volta, nos aproximou do nosso Pai. E nós temos essa identidade hoje de filhos. E nós vivemos aqui nessa terra, achando que nós vivemos aqui, nós nascemos, nós crescemos, que é somente, né, para namorar, para casar, para ter filho, e esquecemos o verdadeiro propósito que Deus tem para as nossas vidas. Isso é bom, isso é maravilhoso, o Senhor nos deu, mas há algo maior. Como diz em Salmos 19:1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Nós somos obra de um Deus tão maravilhoso. Você crê que você é obra de Deus? Que Deus Ele te criou?
que Deus me te fez. Ontem eu fui num aniversário surpresa em Taboão, de uma amiga minha da igreja, e eu vindo de lá pra cá, tá rolando ali o bairro de baixo do Mandela, né? Eles chamam de entupidão de pecado, né? De lascívia, de verdade. E eu vejo aquele monte de jovens, né? Adolescentes, indo para aquele lugar. E a gente vê assim, o quanto os jovens sem identidade ele tem se perdido. E às vezes nós estamos dentro da igreja e não sabemos quem nós somos. Automaticamente, quando eu não sei quem eu sou, eu faço o que eu quero da minha vida. A pessoa, quando sabe, quando ela não coloca a boca em qualquer lugar. Ela não vê qualquer coisa. Ela não se relaciona com qualquer um. Porque nós sabemos quem nós somos. E quem nós somos para a glória de Deus. Nós somos criados para essa glória, para manifestar do nome do Senhor Jesus. E eu vi aquele jovem ali, eu falei, Senhor, o que nós podemos fazer? Será que ainda existe esperança? A gente pensa, né? A gente pensa em diversas coisas. Aí eu vi aquele monte de jovem ali se envolvendo com droga. A menina de 12 anos, tendo relação sexual com vários jovens, adolescentes na noite toda. E esses dias, um primo meu, né, que vive hoje no comportamento homossexual, ele estava lá curtindo, né, esse baile funk, e levaram ele lá para os fundos e deram uma surra nele e mataram praticamente, né, a pessoa que fizeram isso, achou que ele estava morto. Aí quando eu recebi a notícia, eu fui lá no hospital, porque eu faço um trabalho com ele de aconselhamento, de acompanhamento, entendendo o processo que Deus tem para as nossas vidas. A vida nossa nessa caminhada é um processo diário, todos os dias, é uma luta. O Senhor, ele vai nos transformando. E aí ele foi, a gente encontraram ele, levaram ele para o hospital, ele tem coma até hoje, no coma induzido, perfuraram os pulmões, né? E aí eu fui, né, para a casa do meu discipulador, né, que eu tenho meu discipulado toda semana, meu acompanhamento diário, sou cuidado, sou amado todos os dias. Eu tenho uma pessoa que ora, não está aqui porque a nossa igreja está tendo um encontro com Deus durante a semana, então, né, ele teve que hoje acordar e ir para lá, senão eu estaria aqui, mas vim debaixo de bênção, né, pedir essa autoridade de Deus sobre a minha vida. E a gente compartilhando, a gente orando por ele. E a gente pode ver que tudo, a gente vê, tudo é para a glória de Deus. E todas as coisas colaboram, né, para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente precisa entender que em todos os atos, em tudo que nós fazemos, nós como cristãos, precisa ser para a glória do nome do Senhor Jesus. Então nós temos vivido uma geração que ela cada dia mais tem se entregado ao pecado, à lascívia. Jovens que hoje, né, vêm aqui na frente, ministram, pregam, mas quando chega em casa está no seu conflito diário, às vezes sozinho, né, dá oportunidade, né, para as vozes, depressão. Então a gente tem encontrado uma geração muito grande assim. E o Senhor, quando Ele deu a oportunidade de eu estudar, com a Débora, que hoje ela é minha mentora, que ela cuida de mim, às vezes eu pergunto, mas jovem, você é solteiro jovem, foi estudar sexualidade. Eu tive essa oportunidade porque eu tive muitos conflitos. Tem 8 anos que eu voltei para a presença, que eu fiz uma aliança, que eu nasci de novo, né? Que eu me tornei filho de Deus. Então eu tive a oportunidade de viver muita coisa lá atrás. Prostituição, vícios, diversos comportamentos. Então o Senhor me resgatou. O Senhor me resgatou de uma maçal muito grande de pecado. Então quando eu vejo essa esperança, eu olho para a minha vida. A esperança de Deus, ela me alcançou. E a esperança de Deus, ela tem muito o que fazer, alcançar pessoas que estão lá fora. Por isso que é importante a gente saber quem nós somos. Porque como que eu vou levar a glória, transmitir a presença de Deus, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei se relacionar com as pessoas saudáveis, se eu não sei abraçar, dar um abraço.
se eu não sei cuidar, se eu não sei ouvir, se eu não sei entender o processo das pessoas. A gente vem, né, de um evangelho atrás, uma cultura, né, que é aquela coisa da rigidez, que eu preciso, né, primeiro que entende, né, a linguagem, que eu preciso primeiro deixar para ser amado. Mas uma coisa, eu com experiência, eu aprendi que o amor, ele transforma todas as coisas. Que quando as pessoas elas se sentem amadas, ela acredita no processo de transformação da vida delas. Contudo, em 2 Coríntios 10:17 fala: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem o Senhor, que é o Espírito Santo. Aí eu pergunto, qual é o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra? Qual o seu verdadeiro propósito? Nascer, casar, namorar, se relacionar? Não fomos colocados nessa terra por uma obra do acaso, como diz, né? Ciência, uma explosão. Nós somos colocados aqui nessa terra com um propósito. Talvez você pergunte assim, igual a irmã falou assim: ah, mas eu sou tão pequenino, né? Eu sou tão pequeno, será que Deus ele quer me usar para quê? Não sei nem pregar, não sei nem falar, não conheço a Bíblia. Mas eu tenho a revelação de Deus para te falar nessa manhã. Você lembra da historinha lá que João fala? Jesus estava lá pregando pelaquela multidão, só que passou, né, do tempo, a hora, ele ficou preocupado. Meu Deus, vamos dar aquela galera toda embora agora, o que vai acontecer? Eles vão perecer no meio do caminho, morrer todo mundo de fome. Eles estavam só se alimentando, né, do Espírito, da palavra. Aí Jesus mandou reunir o grupo, perguntou o que os discípulos tinham, o que eles poderiam, né, alimentar aquele povo. Existe uma geração faminta lá fora que precisa conhecer a glória de Deus. E Jesus saiu e falou assim: não, mas não tenho nada, ele manda chamar. Ah, tem aqui. Ele tinha um menino com 5 pedaços de pão e 2 peixinhos. E foi esse menino que Deus usou. E é esse menino que é você que Deus quer usar. Você não precisa, querido, saber de muita coisa. Você precisa só ter o TSD, que é o seu tempo, passar com o Senhor todos os dias, seu relacionamento com Deus. Esse ano na igreja a gente tem trabalhado, a gente tem um tema que é o ano da amizade. Que é o ano da amizade com o Espírito Santo. Porque quando nós temos essa amizade diária ali no meu tempo, a sós, é o que eu falo, não adianta eu vir aqui na frente, pregar, ministrar, se não acontece nada lá atrás comigo. Que é quando eu estou sozinho no meu quarto, no meu lugar secreto com o Senhor. Aleluia! Nós precisamos crescer nisso, ser essa geração forte. Ele fala que nós somos a força do Senhor. E eu agradeço a vida de cada um de vocês se dispôs a estar aqui hoje, porque a gente podia estar em qualquer outro lugar. Como eu vi ontem, aquela geração lá, daquele baile funk curtindo. Mas o Senhor separou essa manhã para nós, esse dia. Por isso nós louvamos a Ele. Então, queridos, Jesus usou foi aquele menino, com aqueles 5, com aquilo que ele tinha, 5 pães e 2 peixinhos. E o que nós temos? O que você tem para que você possa oferecer ao Senhor, para que o Senhor venha te usar? O que você tem a oferecer ao Espírito Santo? Palavras. Então nós precisamos aprender a glorificar o Senhor na prática. Lá em 1 Coríntios 10:71 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Ele não falou só isso, ele falou tudo. Tudo nós vamos fazer que seja para a glória, para a exaltação do nome do Senhor. E nós precisamos aprender isso, viver isso. E a Bíblia fala, e ele diz também: vocês foram comprados por um alto preço.
Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Somos o templo do Espírito Santo. Lá em 1 Samuel 4, 21, 22, fala-se, conta uma história de dois filhos de Eli, né? Ele era o sacerdote naquela época, um homem de Deus, mas que, né, não conseguiu ali transferir aquilo para os seus filhos. E engraçado que eram filhos que cresceram, praticamente, né, que cresceram dentro da igreja, conhecendo a palavra, vendo o profeta, conhecendo a Deus de perto, via tudo aquilo que acontecia, mas escolheram, né, o outro caminho. Escolheram não pecar. Escolheram, né, brincar com as coisas de Deus. E nisso, eles foram, e naquela época a arca do Senhor significava, né, a glória de Deus, a presença de Deus viva. E aonde estava ali a glória de Deus, ali estava o que? A vitória de Israel, a vitória do povo de Deus. Aí Deus foi lá, usou Samuel, falou com Eli para colocar a casa dele em ordem e tal, ele não deu ouvido. Talvez, né, por amor, por pai, né, por aquele cuidado, e não quis dar ouvidos o que Deus falou. E os seus filhos foram para uma guerra, e eles, né, foram mortos. Além disso tudo, né, onde o povo ia, ali a arca de Deus, os sacerdotes iam junto, e eles roubaram a arca de Deus. Aí chega lá um dos soldados, volta, né, depois daquela batalha, encontra para Eli o que aconteceu, relata os fatos, e ele cai da cadeira e morre. E aí uma das suas noras estava grávida, e deu o nome do seu filho, dos seus netos, e ela falou, lá se foi, né, a glória de Deus, lá se foi a glória de Israel, porque eles tinham roubado a arca de Deus, a presença de Deus. Só que hoje, gente, eu tenho aprendido que nós somos um templo do Espírito Santo. Por isso nós devemos honrar o Senhor. E Satanás vai tentar de todas as maneiras roubar esse templo, nos colocando em pecados. Ele fala que tudo aquilo que nós cometemos com o nosso corpo, colheremos nele. E esse corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Ele diz quem nós somos, porque nós somos moradas de Deus, nós somos moradas do Espírito Santo. E hoje não tem como roubar essa glória, porque essa glória vai vir dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que habita dentro do seu corpo, que habita dentro desse corpo tão falho, tão pecador. Um Deus tão maravilhoso, né, que criou os céus e terra. E eu fico imaginando como pode, né, um Deus tão grande habitar dentro de nós, um ser tão pecador, tão falho, mas ele habita dentro de você. E eu falo que aonde, lá no princípio, a Bíblia fala que não existia nada, né? Tudo era escuridão, era treva, e o Espírito Santo de Deus, ele parava sobre a terra. E aonde ele parava, havia transformação. E eu creio que por onde o Espírito Santo de Deus ele passa, precisa existir transformação. Que aonde o Espírito Santo, através da sua vida, na sua rua, na sua casa, na escola, no seu trabalho, precisa existir, precisa manifestar a glória de Deus, precisa de transformação. É difícil entender às vezes quando a gente vê, se a gente sabe que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, não há transformação nas nossas vidas, não há transformação na vida das pessoas. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, precisa existir transformação, precisa existir vida através de você. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão infinito. E a Bíblia relata histórias e fatos simples de jovens como eu e você, que viveram para a glória de Deus. E eu gosto muito da história de um camarada, eu inspiro muito nele, José. Quando a gente fala de José, a gente lembra de tantas coisas ruins, de tanta... Mas ao mesmo tempo a gente vê como Deus
usou aquele jovem. José era um jovem como eu e você. Se abre a sua Bíblia, lá em Gênesis 35, 16 e 19. A gente vai ver algumas áreas da vida de José que nós precisamos aprender nessa manhã, como juventude, como corpo de Cristo Jesus. Quando eu olho para ele, para essas histórias, sempre medito muito e vejo o tanto esse jovem passou, enquanto José foi um jovem que foi usado para salvar a sua família, salvar um povo que não era o povo dele, salvar a sua família, salvar as gerações. E a Bíblia fala bem assim, que como Deus usou a vida de José, Ele quer nos usar também no meio dessa geração. E o Senhor, Ele quer que nós aprendamos com Ele a descobrir quem nós somos. E quando eu olho para José, eu falo de a gente viver identidade. José sabia quem ele era. E eu vou falar de José, a gente lembra de perdas, né? A primeira perda dele está lá em Gênesis 35, 16, 19, foi a perda da sua mãe. E a gente cresce numa geração pós-moderna, a gente como gestor de juventude, a gente não é ensinado em casa a perder. Os nossos pais, nossas mães só ensinam a gente o quê? A ganhar, né? Você vai ser vendedor, você vai ser, né? Aí cresce aquele jovem, aí quando ele se dá lá fora, o primeiro problema dele, a primeira dificuldade, ele retrocede. Porque ele não está acostumado a perder. A gente cresce só aprendendo a ganhar. Eu quero ganhar, eu quero vencer. E como a gente tem aprendido a lidar com esse perdas? E perder uma mãe não é fácil, não é verdade? A história dele já começa marcando pelo fato, a perda da sua mãe, ainda criança, cresce ali sem a maturidade da sua mãe, sem um carinho. Já lidar com a primeira frustração, ele tinha todo o direito, José, de ser assim, a pior pessoa daquela época. Depois ele perde mais o quê? Perda da sua família, sua casa, seus amigos, sua pátria, o pai que o amava, né, que afeta, o pai que deu tanto José. Jacó deu tanto afeto, excesso de afeto, a perda da sua identidade como ele é vendido como escravo. E às vezes nós temos perdido a nossa identidade. Nesse mundo, nessa cultura, que quer pregar que a gente é aquilo, que a gente é isso, que a gente é aquilo outro, e tem dado tantos rótulos, né, tantas coisas para as nossas vidas. Depois ele teve a rejeição, né, dos seus irmãos. Como é difícil, né, a gente lidar com a rejeição. Como é difícil quando a gente é rejeitado. E a gente não tem essa maturidade para lidar com a rejeição. A gente às vezes é rejeitado, né? Pessoas rejeitadas pela própria mãe, pelo pai. Às vezes a gente é rejeitado nos nossos relacionamentos, nossos namoros, que nos trazem dores, frustrações. E eu tenho aprendido que Deus quer nos usar, apesar das nossas perdas. Que Deus quer nos usar através, apesar de nós, apesar de todo o nosso sofrimento, de nossas dores, Deus Ele quer nos usar. A violência foi jogada no poço, violência dos seus irmãos, que o despiram de sua túnica, o jogaram na cisterna e depois o venderam. Além disso tudo, e depois, né, o cara vai lá, vendido. Mas eu vou falar que Deus, Ele era com José. E Deus, Ele é conosco também.
você todos os dias. Lá no seu tempo, a solas com Deus, Ele também está com você. Aí vem o que? O assédio sexual que José sofreu lá pela mulher do seu patrão. E como a gente tem lidado hoje com assédio? Em Tiago, primeiro, vocês falam que nós somos atentados pelo nosso mau desejo. Que nós somos atentados por aquilo que mais nós gostamos. Nós somos atentados por aquilo que, ao ponto de ter aquilo que a gente é louco, é apaixonado, ao ponto de jogar tudo fora por aquilo. É isso que nos atenta. E como você tem lidado com as suas tentações? Nós temos brincado com a juventude, com as nossas tentações. Nós temos brincado com aquilo que lá atrás, quando ninguém está vendo. Que é fácil quando a gente está aqui, quando todo mundo está vendo, é bonito. Mas lá atrás, em casa, quando nós estamos sozinhos, quando nós sofremos uma rejeição, para onde nós vamos? Quando nós sofremos uma perda, para onde nós vamos? A Bíblia fala que o Senhor Jesus fala: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só que nós temos essa geração que ela tem que ser aliviada em outras coisas. Eu tenho vontade, a válvula de escape. Eu tenho vontade, eu vou lá e faço. Eu estou sentindo, eu vou lá e entendo. Querido, eu tenho aprendido que nós não somos aquilo que nós sentimos. Nós somos aquilo que a Bíblia fala que nós somos. Nós somos aquilo que o Senhor fala. O Senhor fala que nós somos filhos amados dEle. Que nós nascemos pela glória do Senhor Jesus Cristo. José teve que lidar com a calúnia e injustiça dessa mulher que resultou em sua prisão, a decepção pelo esquecimento do companheiro de cela, foi abandonado. Quantas vezes nós somos abandonados pelos nossos amigos? Eu falo porque eu vivi, antes de se converter, eu trabalhei no meio artístico do Espírito Santo. Eu estudei balé, eu sou bailarino, e eu vi muito tempo viajando, dançando com bandas, dançando em salão, bandas de forró, lá no Espírito Santo, vivendo no meio de bandas com calcinha preta, essa galera toda aí. E eu tinha aplausos. Cada cidade naquela época era MSN, acho que é isso, Orkut. Aí eu tinha aquelas pessoas lá, aplaudia. Aonde você vai estar hoje? Vocês vão dançar onde? Era hotel, aí ela tinha prostituição, eu tinha idolatria do corpo, eu tinha tudo isso. E quando eu me converti, eu comecei a perder para me poder ganhar hoje. Eu tive que renunciar a muitas coisas. Então o Senhor, eu comecei a lidar. Aí quando eu mais precisei, eu passei por uma dificuldade muito grande. E eu não tinha aquelas pessoas ao meu lado. Aí eu chegava em casa no momento de processo, você está ali naquele se convertendo, largando algumas coisas você não quer largar, você não quer deixar. É difícil, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que deixar aquilo, Senhor. O quanto é difícil isso. E eu ali, eu com os membros do meu quarto, eu chorava, uma depressão profunda. Eu falava assim, nossa, mas eu passava por isso, eu tinha aquelas pessoas do meu lado. Porque eu não conhecia Deus, não sabia quem eu era. E eu passei por uma dificuldade muito grande de enfermidade. Fiquei 8 meses, muito ruim, e eu não tive aquelas pessoas que estavam lá. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele foi colocando pessoas maravilhosas no meu lado. Pessoas para me ajudar no meu processo, eu sou muito grato até hoje. E a gente vai lidar com a decepção todos os dias. Pessoas vão nos deixar. Quem é pastor sabe disso, quem é líder sabe disso. Eu estava aconselhando, por um tempo atrás, um rapaz, que estava com um vício muito grande, não estava conseguindo largar a área da pornografia e masturbação. E a gente viu um processo, ele era um dos meus discípulos. Na igreja a gente constrói, a gente fala, trabalha com a questão dos discípulos, discipulado. E trabalhando nessa luta, aí aconteceu que eu fui trabalhar na Serra. Então acabou que o nosso acompanhamento ficou aquela coisa, muito grande, eu tive que abrir mão. Aí eu transferi ele para uma outra pessoa, debaixo de bênção, sentando, conversando, passei o histórico, e tal. E essa
pessoa depois, ela falou coisas, né, que a gente tem que lidar todos os dias. A pessoa vai nos abandonar. Judas traiu Jesus, andava com Jesus, né? Então, a gente tem que ter maturidade para lidar com isso. Nós vamos passar por frustrações, por decepção. Pessoas vão nos deixar. Pessoas vão levantar do seu lado ali dizendo: estou com você, ó, firme e forte, daqui um pouquinho. Então, não vai mais. Você vê a pessoa que hoje na igreja levantando a mão, durante o oceano, e botar a mão no boteco lá embaixo. A gente tem que ter uma maturidade para dizer isso. Essa é a nossa geração hoje. Mas ainda existe o quê? Quem é essa esperança? É Jesus através de nós levando a esperança para essas pessoas. E o que fez diferença na vida de José? É o que faz diferença nas nossas vidas todos os dias. Primeiro, José sabia quem era ele. E um problema maior, como eu falei para vocês, é saber quem somos nós. Quem sou eu? Você parou para perguntar já, para pensar, quem sou eu? Eu sou quem? Jesus, antes de curar, antes de começar a pregar, ele chegou para ser batizado. Está lá em Lucas 4, Lucas 3, lá no versículo 22. Aí ele chega para ser batizado. E eu vejo assim que Deus não precisava dizer aquilo para ele. E depois que ele foi batizado, ele levantou, a Bíblia relata que o céu se abriu, e o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre ele. E eis que se ouviu uma voz tão alta dizendo: eis o meu filho amado, de quem eu me alegro. Deus ele não disse ali: eis meu pregador, eis meu curador, eis não sei o quê. E Deus ele não tem dizido isso, não está dizendo isso para mim e para você nessa manhã. Ele está dizendo que vocês são os filhos amados dele, de quem ele se alegra. E essa é a nossa identidade em Deus. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus, de filhos, de filhas amadas. Quando a gente descobre isso, como eu falei com vocês, a gente não sai por aí fazendo qualquer coisa. A gente tem aliança, a gente tem fidelidade, porque nós sabemos quem nós somos em Deus. O desejo ele vai nos chamar todos os dias, como ele chamou José. Mas quando eu sei quem eu sou, eu fujo dele. Eu digo não para ele. Isso fez a diferença no José. José fugia. Talvez você se pergunte: como Deus pode me usar para levar essa esperança? Como Deus ele pode me usar para levar a salvação? A gente tem, como diz o versículo do tempo, Colossenses 1:27, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério que é Cristo em vocês, na esperança da glória. É Cristo em nós, querido. Não é Cristo dentro das paredes. Não é Cristo. É Cristo dentro de você, esperança. É você, essa esperança que o mundo precisa lá fora. Por isso você precisa nessa manhã receber essa identidade de Deus, para que a glória de Deus venha a ser manifestada através da sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Queridos, nós estamos tão amados por esse Deus. Ele quer usar você como sua menina para levar, para manifestar a sua glória. Você está preparado para ser usado pelo Senhor? Você deseja ser usado por Deus? Se você deseja, comece a colocar agora diante do Senhor a sua identidade. Comece a colocar diante do Senhor quem você é. Talvez quando você está lá sozinho, você não reconhece quem você é em Deus. Ai Deus, eu não consigo guardar isso. Se eu não consigo deixar isso, me ajuda. Quem é você quando ninguém está vendo?
ao pé? Quem é você quando está em casa sozinho? É isso que importa para Deus. Comece a colocar diante do Senhor quem você é nele. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem revelado aos nossos corações quem nós somos em Ti. Nós somos criados à Sua imagem e semelhança, Pai. Nós somos criados para a imagem